Ok, pessoal, então vamos aí continuar, né? Terminar essa nossa parte principal aí do site. Ficou muito extensa a parte anterior, mas eu acredito que foi necessário para que a gente consiga deixar tudo bem organizado, né? E a gente fez toda a preparação do site aí também, tá? E aí acredito que as próximas aulas serão bem mais rápidas e bem mais tranquilas. Então vamos lá. Uma coisa que a gente esqueceu de estar configurando aqui, tá? Foi uma class para cada item A, né? Então a gente vai começar a fazer isso agora, tá? Então vamos colocar aqui um class. Como ele está lá dentro do nave menu, vamos colocar nave menu underline underline e vamos fechar o nome aqui de link, tá? E aí vamos copiar isso aqui e vamos estar inserindo aqui nos próximos também. Então aqui e aqui, certinho. E aí já vamos fazer a alteração. Eu abri aqui o site anterior, percebam que está diferente aqui, né? E aqui se a gente pegar, a fonte ela não foi alterada, a gente não tem um OV ainda, né? Então vamos fazer essas alterações agora. Vamos lá para o finalzinho. Tá, vamos fazer o seguinte, para deixar bem organizado, vamos pegar e colocar logo aqui abaixo do nave menu item, né, que eu acredito que assim já fica mais próximo, né, então fica mais fácil a gente entender cada detalhe que a gente está fazendo, tá? Então eu vou colar aqui, tá? Vou tirar aqui, deixar tudo de forma que o CSS ele solicita para a gente e vamos mudar logo aqui a fonte, né? Então fonte family aqui, vamos usar aquela variável e vamos usar aqui aquela fonte de cabeçalho que deixamos como padrão e aqui já alterou para a gente. Só que está muito pequeno, né? Então vamos colocar aqui um font size e vamos colocar 1.5 RAM e vamos colocar aqui também uma transição também já nessa parte, tá? Justamente para que a gente consiga ter aqui alguma modificação quando colocar o cursor em cima ou algo do tipo, né? Então aqui vamos colocar aqui um var e trazer aquela transição que deixamos como padrão, né? Transition default. Beleza, tá, aqui o tamanho já está bacana. Vamos fazer aqui o over e o focus então. Então vou copiar esse pedaço, vou colocar aqui dois pontos over, vamos colocar de novo aqui dois pontos focus e vamos configurar, tá? Então a única coisa que a gente quer que mude é a cor, né? Então aqui basicamente eu vou colocar aqui um var, tá? E aqui a cor que a gente vai usar vai ser a color primary. Aí com isso, tá, ó, percebam que já tá bacaninha aqui, tá bem interessante aqui pra gente. E aí podemos dizer que essa primeira parte aqui do menu a gente concluiu, né? Vamos agora então começar a fazer a nossa sessão, né? Aquela partezinha que vai ficar, tá, nessa região aqui do site, tá? Então a gente tem aqui essa região que a gente não fez nada. O menu está quase completinho, tá? Não está responsivo ainda, né? Mas isso a gente vai fazer também no processo, tá? Então vamos lá, criamos uma sessão. Essa seção aqui eu vou chamar de Hero, então Hero, tá? E agora a gente vai começar a mexer nela, né? Então começar a colocar aqui o que a gente precisa. A primeira coisa que a gente vai colocar vai ser uma div, tá? E nessa div a gente vai colocar aqui a class, colocar Hero, underline, underline, título, tá? Que vai ser o título aí dessa nossa sessão, tá? Vamos definir aqui alguns spans. Então spam aqui, esse primeiro spam, vamos colocar duas vezes, tá? E aí vamos colocar o textinho, tá? Eu não recordo bem qual foi o texto que eu coloquei. Vamos ver aqui. Pronto para dominar a arte suave. Então percebam que tinha cores diferentes, né? Então aqui vamos colocar pronto para dominar e aqui vamos colocar a arte suave. Certinho. Beleza. Só que temos que colocar aqui uma class também para que a gente deixe com aparência diferente, né? Então aqui class. Vamos seguir aquele padrão, hero title, tá? E vamos colocar aqui então white, que é a cor que a gente vai dar. Da mesma forma que a gente vai colocar embaixo, só que a cor que a gente vai colocar aqui vai ser vermelha. Beleza, então fechamos essa primeira parte, né? Uma coisa que a gente poderia estar deixando aqui mais bacana é colocar como H2 em vez de uma div, né? Eu acho que fica mais interessante, então a gente pode colocar aqui um H2. Tá, vamos ver como é que ficou esse resultado, né? Ó, então tá lá atrás do menu, a gente não posicionou bacana ainda, nem nada do tipo. Temos mais algumas coisas, temos aqui ó, treino de jiu-jitsu, temos um botãozinho, né? Temos aqui alguns detalhes ainda para ajustar. Então vamos colocar logo todo o texto e aí logo em seguida a gente faz toda a configuração, tá?
Então coloquemos o H2, vamos colocar aqui uma tagzinha P para aquele texto menor, tá? Aliás, para aquele texto, né? E vamos colocar aqui um hero e chamar de subtítulo, tá? Vamos colocar aqui um underline para seguir o padrão que a gente está trabalhando. E aí já vem aquele texto que a gente tinha colocado, tá? Seguindo o mesmo padrão, então voltando lá no nosso projeto já pronto, então a gente tem isso aqui, falta inserir o botão e falta inserir esses dois pedacinhos, esses três pedacinhos aqui, depois a gente faz toda a configuração de CSS, tá? E é claro, né, a gente também não inseriu a imagem ainda, né? Que é outra coisa que a gente vai inserir posteriormente, tá? Inclusive, a gente pode até inserir a imagem logo, caso a gente queira, né? Podemos colocar logo ela aqui, já que se a gente reparar, ela vem aqui do lado esquerdo, então vem primeiro a imagem, depois o texto, né? Então vamos colocar logo essa imagem. Vamos colocar dentro de um div, vamos colocar aqui então, usando a mesma ideia de hero, né? Vamos colocar aqui class, né? Hero image, que vai ser a imagem que a gente vai inserir, e aí a tagzinha img, né? img src vai ser imagens. A imagem vai ser essa imagem main.png, tá? Vamos colocar aqui um texto alternativo, pessoas praticando jiu-jitsu. E eu acredito que isso aqui já é o bastante pra gente, tá? Vamos verificar como é que ficou, tá aqui a imagem. Claro que tá bem diferente, né? Aqui tem uma sombrazinha vermelha, a gente vai colocar depois. E o texto tá lá atrás, né? Então, na verdade aqui embaixo, a gente vai colocar aqui do lado. E vamos já começar a fazer isso. Mas vamos terminar logo a nossa estrutura básica então. Então colocamos aqui, vamos colocar então a tag A. A gente pode até colocar A, dar uma pausazinha, né? No sentido de fazer isso aqui, esse pedaço, daqui a pouco a gente faz esse pedaço aqui por último, tá? Então vamos lá, colocamos aqui a tag A, vamos colocar aqui um hashtag para não ir para lugar algum por enquanto. Vamos usar a class vai ser btn, que é um botão, e vamos chamar de btn outline, tendo em vista que ele não vai ser um botão totalmente vermelho como o outro, somente as bordas, né, estão em vermelho. E vamos colocar o nome iniciar agora. Pronto. Tá aqui, essa seçãozinha aqui, a gente já pode começar a fazer alguma coisa, tá? Mas eu vou colocar aqui um comentário, que é inserir os demais dados, tá? Só para a gente não esquecer aquele detalhe que falta aquele pedacinho lá. Vamos lá para o nosso CSS agora e vamos começar a configurar, né, esse hero aí que a gente tem aqui, que a gente definiu, né? Então vamos lá configurar. Primeira coisa que a gente vai fazer antes disso, na verdade, é voltar lá no nosso home, porque a gente tem que perceber, né, que ficaram as coisas um do lado do outro aqui, ó. E no nosso caso ainda não tá, tá abaixo, né? Então vamos lá no nosso início do nosso código. Lá no home a gente já está iniciado a fazer isso, eu apaguei, né, na aula passada para que a gente coloque e já veja o resultado, né? Então vamos fazer da seguinte maneira, vamos colocar aqui um display flex, tá? E aí, tá, ele já vai começar a alterar algumas coisas. Além do display flex, vamos colocar aqui um flex direction column, tá? Opa, flex direction column. E vamos colocar aqui um padding top para que não fique por trás, né? Eu percebo que está aqui por trás, né? Vamos colocar de 140 pixels, tá? E aí percebam que ele já deu uma descidazinha. Algumas outras configurações a gente vai fazer porque a gente não definiu o tamanho de imagem ainda, tá? Mas iniciar agora já está aqui bacaninha. Então já está ficando do jeito que a gente pretende, né? Então fechamos o plano de fundo, fechamos aqui, configuramos aqui que ele vai ficar o centro, que ele vai cobrir toda a área. E definimos a altura e largura direitinho, deixamos o display flex da forma que a gente pretende, né? E colocamos um padding top para que ele desça, né? É, um pouco aí com 140 pixels. Tudo bem até aqui? Vamos aqui então, concluímos aquela parte do home, tá tudo certinho. E a gente já pode começar a fazer as outras configurações, né? Então, vamos lá. Para deixar aqui um pouco mais seguindo o padrão, né, já que é muito parecido esse código com esse, a gente já pode até pegar e começa logo pelo botão, né? Então vamos fazer isso e depois a gente sai configurando todo o restante, tá? O nome que a gente deu foi btn outline, tá? Então vamos ver aqui, ponto btn outline,
E vamos, primeira coisa, background color. Aqui a gente vai fechar uma cor transparente, tá? O que não vai fazer muita diferença pra gente. Chegamos lá, tá? Não mudou quase nada aqui pra gente. O outro detalhe que a gente vai colocar vai ser uma borda, tá? Então, uma borda aqui, vamos colocar solid de 1 pixel, né? E vamos usar aquela corzinha vermelha, né? O color primary. E aí já ficou quase que no padrão que a gente quer. Vamos garantir que a cor do texto vai ser branca, né? Apesar de a gente já ter configurado, eu gosto de colocar novamente aqui para que não ocorra nenhum problema. Então vamos deixar aqui o color white, então não teve nenhuma diferença, tá? E vamos agora então definir, tá, o focus, né? Igual a gente fez aqui agora há pouco, né? Eu vou até copiar e colar e vamos definir aqui então outline, tá, para o over e o outline para o focus, tá? E o código aqui que a gente vai usar, na verdade, tá? Vamos usar um background color, já está, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um var e usar color primary, né, que é o nosso vermelhinho. E manter o mesmo código que a gente tinha fechado anteriormente. Então aqui, tá? Eu acredito que ele não está atualizando aparentemente direitinho para a gente. Deixa eu ver o que houve lá no nosso código. Botou um ponto e vírgula bem aqui assim. Pronto. Vamos ver se agora vai. Pronto. Aqui ele já funcionou direitinho. Tá? Um detalhe importante, né? Um ponto e vírgula, ele já vai fazer uma grande diferença aí pra gente. Já faz com que não funcione direitinho o nosso site. Tudo certo, né? Vamos aqui então verificar como está nosso HTML. Então agora a gente vai definir como vai ficar o nossa section, né? E aí definir para que fique de fato a imagem ao lado, né, dos nossos títulos, né, que é o que estava faltando para a gente, né? Então vamos lá. Então, ponto .hero e vamos colocar logo um display flex para garantir que fique do lado, tá? Vamos ver lá que já vai ter um resultadozinho, ó. O botão aqui já ficou bem estranho, né? O texto já ficou aqui, então já definiu aqui em alguns pedaços. Vamos colocar aqui um justify content space between. Podemos usar o space around, né, para não ficar aqueles pedaços tão deixar um pouco de espaço aqui dos lados. Vamos colocar aqui um align itens center. Então, para centralizar melhor aqui tudo que a gente tem, né? Percebe que ele estava lá em cima, agora ele desceu. Vamos garantir que se ele ultrapassar, ele desça, né? Então, flex wrap, ultrapassar a margem. E vamos fechar aqui um padding, né? Então, o nosso padding aqui, claro que já vai ser uma variável que utilizamos, né? Que vai ser o space MD, né? Espaçamento médio aí, tá? Então, estamos quase, né? Definiu aqui, separou aqui já em dois pedaços. Só que a gente tem que organizar esse pedaço aqui agora, né? Então, tá tudo do lado e não é isso que a gente quer, né? Então, vamos lá verificar como está nosso código, né? Então, aqui vamos mexer, tá? Já mexemos aqui no Hero, tá? Só que a gente vai ter que mexer um pouco mais aqui. E nós vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai começar mexendo da seguinte maneira. Vamos fazer aqui umas pequenas alterações, na verdade. Aqui a gente tem a imagem. Aqui a gente tem um título, só que a gente vai pegar e fazer da seguinte maneira. O nosso título e o botão eles vão ficar juntos, né? Então, e se a gente parar para pensar que eles meio que estão separados, né? Então vamos criar uma div aqui para separar melhor as coisas, tá? Então vamos colocar aqui então uma div, vamos chamar de class, vamos colocar o class, perdão, a gente vai chamar de hero content, que é o conteúdo aqui, né? E aí já vem o título direitinho, tá logo abaixo. Temos aqui então a classe P, temos aqui o A, e aqui vamos fazer o seguinte, vamos fechar logo aqui, opa, perdão, vamos fechar logo aqui, que na verdade tem conteúdos para a gente inserir ainda lá, tá? Então, só para identar direitinho, tá? Nosso código já está identado direitinho, e vamos mexer agora no conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, lá no conteúdo, vamos fazer da seguinte maneira então, vamos colocar ponto .hero, underline, underline, content, que é o conteúdo. Vamos usar o display flex. Então, aqui não houve grande diferença para a gente, mas já vai acontecer, tá? Vamos colocar um justify content aqui, space around, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, só para relembrar aqui como está, tá um abaixo do outro e tudo centralizado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar inicialmente, então, já colocamos display flex, vamos colocar então flex direction column.
Flex Direction Column, tá? Já melhorou aqui um pouco, já ficou um abaixo do outro, né? Como vocês podem perceber. Além do Flex Direction Column aqui, vamos alinhar o centro, né? Então, Align Item Center, tá? Vamos colocar um Text Align Center também. Opa! Text Align Center também. Então, temos o texto já centralizado, tá começando a ficar bacana. Vamos até copiar esse pedaço aqui, tá? Eu vou jogar aqui embaixo, para que ele dê um pad, uma separaçãozinha entre as coisas. Tá começando a ficar parecido, né? Tá começando a pegar um corpo bacana. Só que a gente tem que mudar o título, né? Mudar algumas coisas ainda. Então vamos voltar ao nosso HTML e vamos mudar agora esse Hero Title, né? Então vamos lá. Deixa eu ajustar esse pedacinho. Então ponto Hero Title. E agora a gente vai colocar um font size e fechando naquela mesma ideia, tá? De tamanho mínimo, tamanho preferencial e tamanho máximo. Então font size aqui, vamos usar o clamp para definir os três valores, né? Então 2.5 RAM. Vamos colocar juntinho 2.5 RM. Vamos colocar aqui um 8 VW e um 5 RM. Voltamos lá, percebam que já ficou bacana, já deu uma diferença. Vamos aqui aumentar a altura da linha também. Então, line height aqui, vamos colocar de 1.1. Vamos colocar um display flex. Tá? Então, percebam que já está começando a aparecer algumas diferenças. E vamos colocar aqui também um flex direction color. Tá? Belezinha, então já desceu, né? Já tá ficando bacana aqui pra gente. Vamos lá, então continuando aqui a gente tem então o text white, o text reg, né? Temos o subtítulo e temos o botão. Na verdade o botão a gente já até fez, tá aqui embaixo. Então vamos lá. Voltando lá, fizemos o título. Vamos fazer aqui, começar então com o text white. Então segue o padrão, ponto hero, underline, underline, título, traço white. E a única coisa que a gente vai colocar vai garantir que ele seja na cor branca, né? Então aqui um var e usar aquela variávelzinha color text white. E agora para o head é algo parecido, né? Então hero, underline, underline, título, head, e aí vamos garantir que a cor seja aquela corzinha vermelha, né? Então var, então color primary. Beleza? E aí já está ficando bacana. Vamos agora para o subtítulo, né? Deixa eu recordar o nome que foi inserido, foi hero subtítulo. Então, ponto hero, underline, underline, subtítulo. E vamos configurar a fonte que a gente vai utilizar. Olhando para o nosso site, ela é uma fonte um pouquinho menor, né? Aqui é um Roboto, na verdade, não vai ser a mesma fonte que está aqui em cima. E o tamanho aqui a gente vai fechar aqui, testar um tamanho, se não ficar bacana a gente altera, tá? Então vamos lá. Então, fonte family, né? Daqui a pouco a gente vai para o tamanho. Vamos colocar então, usar uma variável e usar a fonte do body. Vamos verificar lá. Não houve grande diferença da época que ela já estava aplicada. Vamos olhar um font size aqui, usando aqueles três padrões novamente. Tá? E vamos dar aqui um RAM. Vamos fechar aqui 3VW. E vamos colocar aqui 1.5 RAM. Além disso, vamos colocar aqui uma margem. E a gente vai pegar lá nas nossas variáveis também. Tá vendo a importância dessas variáveis, né? Usar spacemd e valor zero. E por fim, o tamanho da fonte. Vamos fechar aqui 300 para testar. Se não ficar legal, a gente aumenta um pouquinho. Eu acho que a gente pode até aumentar um pouco mais. Acho que tá bacana aqui. Daqui a pouco a gente faz algum ajuste se for necessário. Então, subtítulo legal. Tá? Fechamos o subtítulo direitinho. Vamos pegar agora então e passar aqui para a próxima parte, que vai ser a ideia da imagem. Tá? Vamos só verificar como é que está aqui. Tá? Então, treino de juízo campo corrente, transforma somente. Temos aqui. Verificando como é que está aqui. Tá interessante. Né? A gente pode até mudar aqui a cor posteriormente, né? Lá está cor preta, né? Aliás, aqui está cor preta, lá está branco, mas vamos ajustar isso daqui a pouco. Vamos lá. Então, título já foi, tá? Já foi aqui então Hero Content, já fizemos esses dois, falta aqui o subtítulo, na verdade já fez o subtítulo agora há pouco, e falta então aqui BTN já foi, falta a gente ajustar a imagem, né? Então vamos para a imagem logo aqui. Voltando lá.
Vamos colocar um ponto hero, underline, underline image. Vamos colocar aqui então uma largura máxima de 500 pixels. E vamos colocar um padding aqui vamos pensar aqui, se bem que a gente pode usar os tamanhos que a gente já definiu, né? Então, space small. Tá quase, né? Tá dando quase do jeito que a gente precisa aqui, tá? Além disso, agora a gente vai definir de fato a nossa imagem, né? Que a gente está definindo só a área que a imagem está dentro. Então, para definir a imagem MG, e agora sim, a gente vai colocar a largura que a gente quer da imagem. Então, 100%. Queremos aqui uma altura padrão, né? Então vamos chegar um alto aqui e vamos colocar, olha aí, percebeu que já está ficando bacana, né? E aí vamos colocar então agora a nossa sombra. Para aquela sombrazinha vermelha, vamos colocar um filter, drop shadow, e vamos colocar agora a localização que a gente quer essa sombra. Então vou colocar aqui um valor e aí a gente verifica se fica bacana, tá? Se não ficar, a gente faz o ajuste e modifica aqui, tá? E a cor vai ser vermelha. Vamos verificar, ficou bacana. Acho que pode até aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui um 24, que já ficou mais interessante. Certinho, acredito que está bem parecido, né? Contudo, falta um detalhe aqui importante, que é a cor, né? A cor aqui não ficou do jeito que a gente queria. Na verdade, não ficou a corzinha branca, né? Podemos estar definindo agora aqui para esse caso. Eu acredito que a gente possa ter esquecido algum detalhe. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Virou subtítulo. Deixa eu copiar aqui e vamos ver se a gente usou aqui. Tá, a gente usou como class, não foi isso? Foi. Deixa eu colocar aqui um color, então. Var. E vamos colocar um color right aqui para ver se foi. Beleza. Então, tá bem parecido, né? Claro que tá um pouco diferente porque a gente não fez esse pedaço. A gente vai fazer esse pedaço aqui agora e encerra essa aula, e na próxima aula a gente faz as demais seções, que são as partes logo abaixo aqui, que seguem um padrão muito parecido e acredito que fique até mais rápido, né? Então, certinho aqui, vamos pegar e vamos começar a fazer então a parte lá que é aqueles quadrinhos, né? Ok, então vamos lá. Pode até chamar de estatísticas, né? Quem sabe? Então, nesse caso, perceba que a gente tinha deixado um espaço aqui já para inserir aquelas estatísticas. Vamos apagar esse comentário e vamos começar a fazer ela, tá? Então, vamos começar com a div. Vou colocar uma class aqui de stats. Vamos já colocar outra div dentro. Então, uma div aqui com outra class. E eu vou chamar aqui de stats underline, underline item. E vamos colocar aqui então, percebam que a gente vai meio que copiar um pouco aqui, repetir código na verdade, né, já que são quadros que são bem semelhantes, tá? Vamos colocar aqui um span, e nesse span, deixa eu voltar ao nosso site para a gente relembrar, a gente vai colocar esse aqui e depois vai colocar esse, tá? Aquela div que a gente criou, a gente criou uma div para pegar todo esse espaço, vamos criar agora três divs, uma para cá e outra para cá, tá? Então, stats é a div grande e stats item é cada quadradinho dentro daquela div, certo? Então, vamos lá. Span class, vamos colocar aqui stats underline underline number, né, que vai ser um número aqui. E deixa eu recordar como é que está lá, tá? 20 anos. 20 anos, tá? Logo abaixo a gente vai colocar agora uma tag p. Vamos colocar aqui uma class também e vamos chamar de stats text. E agora o texto que vai estar lá vai ser de experiência no tatame. Vou até copiar e colar aqui. Pronto. Vamos fazer simplesmente isso aqui, tá, pessoal? Eu vou copiar isso aqui, esse pedaço. Vou copiar esse pedacinho aqui. Vamos colar 3 vezes, tá? Então, ele vai ficar nesse padrão aqui, ó. Dá para ver aqui embaixo, né? E aí a gente vai começar a fazer algumas configurações. Só que percebam que o do meio, aqui eu coloquei bordas nas laterais, ó. Tá? Esse aqui não tem borda, esse aqui não tem borda, esse do meio tem bordas nas laterais. Então ele vai ter que ser um nome um pouquinho diferente, né? Então o que que a gente vai fazer? Nessa div aqui, ó, class item,
A gente vai colocar aqui então um starts, underline, underline, item, e vamos colocar aqui um borda, né? Então, border head, tá? Só para poder diferenciar. E vamos pegar logo o texto corretinho lá também, né? Então, aqui é 100 mais, então mais de 100 no caso, né? Então, aqui 100 mais, e aqui vamos colar aquele texto. Voltando lá aqui, vamos colocar aqui 10 mais e professores. Então, aqui 10 mais e professores. Certinho. Então, beleza. Tá? Temos aqui o nosso código, tá organizado, simples de entender. Tá um código pequeno, né? Com exceção ao CSS que está ficando um pouco grande, mas isso ajuda na organização. E agora a gente vai enfeitar esse nosso código, né? Deixar no padrãozinho que é para ele ser. Então, vamos começar com starts. Então, aqui vamos usar o display flex, que queremos um do lado do outro. Tá? Vamos colocar um Justify Content Center. Já vamos conseguir ver aqui alguma diferença. Opa, deixa eu retornar lá. Já conseguimos ver aqui a diferença lá do lado, né? Além disso, vamos usar aqui um gap para dar um espaçamento aqui entre cada div, né? E aí vamos usar o space md. Vamos usar aqui também um margin top aqui, para que ele desça um pouquinho. Vamos usar uma variável aqui. Esse margem top, vamos até mudar aqui um pouquinho, vamos aumentar esse espaço aqui e vamos colocar o MD aqui, na verdade, tá? Space MD. E caso ultrapasse a área, né? Então ele vai descer, então flex wrap, wrap. Pronto, beleza, não mudou muita coisa, né? Ó, mas percebe que tá um pouquinho mais separado, tá ficando bacaninha pra gente. Continuando lá, então vamos por stats item. Depois descemos aqui para o stats number e vamos configurando cada um de maneira bastante organizada, né? Então vamos lá, stats underline underline item. E aqui nesse pedaço vamos colocar aqui um padding de 1.5 rm. Vamos colocar também aqui um text align center. E vamos colocar também aqui uma largura mínima. Tá, essa largura mínima aqui, vamos colocar de 120 pixels, vamos ver como é que fica. Ah, já separou bacaninha, né? Ó, ficou, já tá ficando bem parecido aqui com o que a gente utilizou, né? Ó, muito parecido já. Vamos lá. É, beleza, configuramos os itens. Então agora é hora de a gente pegar e configurar já essa borda, né? Aqui, ó, tá? Então vamos lá. Então stats, underline, underline, item, traço, traço, border head. E agora vamos simplesmente definir a borda do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, border left. E o border left vai ser um px, solid. E vamos colocar a variável lá da color primary. Da mesma forma, eu vou copiar e colar esse pedaço. E agora vai ser o border height. Colou. Ah, deixa eu aproximar mais esse pedaço. Ficaram dois pontos e vírgulas. Vamos apagar para não dar problema no nosso código. Tá? Já separou bonitinho. Já tá bacaninha. Mas a gente precisa aqui então mudar, né, os números e, enfim, mudar o texto também. Então, esse pedaço de stats meio que já está quase pronto. Vamos lá. Vamos então agora pro número, né? Deixa eu ver aqui, foi stats number, se não me engano, foi. Então vamos lá. Ponto stats underline number. Vamos fechar então a font family. Se bem que não necessita a gente mudar a fonte, acho que já está bacana. Vamos simplesmente colocar aqui display block, tá? Que é o comportamento do bloco que a gente vai fechar. Vamos fechar aqui um font size, uma fonte um pouquinho maior, 2.5 rm. Vamos ver como é que ficou. Ó, tá ficando aqui bacaninha. Além disso, vamos mudar a cor. A cor que está lá, se eu não me engano, é a vermelha, né? Deixa eu conferir aqui. Cor vermelha, isso. Então, var, underline, 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 primary. E vamos também fazer o seguinte, além disso, temos que mudar a fonte, né? Então, fonte family e é a fonte primária, né? Então, que na verdade chamou de fonte de cabeçalho, né? Então, fonte heading, tal. Então, olha que bacana, né? Ó, tá bem parecido já. Vamos lá. Por fim, a gente vai começar a mexer aqui. Então,
um texto, né? Então, ponto status, underline, underline, text. E aqui a gente tem pequenas configurações, né? A configuração da fonte, tamanho, tá? O espaçamento de cima para baixo, quem sabe a cor, né? Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer é a seguinte, vamos pegar, vamos dar aqui um font family, e vamos colocar então uma variávelzinha que vai ser a fonte do body. Além disso, aqui vamos colocar aqui um font size e vamos usar aqui um rm e vamos colocar aqui um margin top usando aquela variávelzinha, tá? Que vai ser o space xs, o maior espaçamento possível. A cor aqui ela está preta, né? A gente pode até ir lá no comecinho. Tá? A gente não fechou uma cor aqui, vamos ver se aplica aqui. Que eu acho que fica até mais bacana, né? A gente colocar aqui um... Opa, por que que ele não pegou? Deixa eu ver aqui qual foi o nome que eu coloquei. Até começou a aparecer. Ah, color white, não é text white. Pronto, tá. É, acredito que já esteja aqui muito similar. Talvez aqui a gente deixou diferente aqui um pouquinho os espaçamentos, mas percebam aqui que está bem interessante já, né? Olha, contato, benefício, né? Já está pegando aqui, tá bacaninha. A gente não deixou o menu responsivo ainda, mas a gente vai organizar isso também, tá? Mas a gente vai fazer na próxima aula para não ficar muito extenso essa aula, né? Então perceba que o resultado está ficando bacaninha e na próxima aula a gente continua. Até mais, pessoal.